um manual e vender para alguém. É um produto, concorda? Sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe, uma das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre qualquer coisa, sobre a vida. Gustavo, um meio de produção, ele serve para produzir. Então, no final das contas, um produto, né? Tudo que você produz, a gente pode definir como um produto, certo? Sim. Ok. Se eu pegar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, se eu tenho os direitos de Romeu e Julieta de Shakespeare, você considera um produto? Não, isso aí é um direito de Romeu, é um direito intelectual sobre a obra, né? No caso, isso aí é um royalty, é como se fosse uma patente. Como se fosse uma patente, Sim, exatamente. e não é um produto? Não, não é um produto. Você precisa daquilo para produzir, por exemplo, os livros de Romeu e Julieta, as peças de Romeu e Julieta, um filme de Romeu e Julieta. Como uma pessoa tem direito intelectual sobre aquilo, ela ganha um percentual sobre os produtos que forem feitos sobre aquela ideia que ela desenvolveu. Porque Romeu e Julieta não é o livro. Você faz uma definição, você faz uma separação, por exemplo, entre produto e serviço, por exemplo. Para você, serviço é uma coisa e produto é outra, por exemplo. Mas veja, patente e serviço também são coisas completamente diferentes, né? O que é um serviço? Eu não faço uma definição, eu vejo o que é, né? Um serviço é quando a gente vende atividade. Isso. Que não deixa de ser um produto. Não, mas veja... Você tem um marketing, você pode colocar uma embalagem, uma cara, uma marca, num serviço. Se você quiser chamar de produto, tudo bem, mas esse produto ele é diferente daqueles outros produtos que se separam da atividade. Mas você produziu, põe à venda e a gente pode considerar como produto. Que é diferente daqueles como uma obra de arte, um quadro. Separam, né? Então são três coisas diferentes. Serviço é quando você vende a própria atividade, não o produto da atividade. Então eu considero que o que está sendo vendido é o que está sendo vendido, o que é atividade. Então tem lá um cabeleireiro, ele não está me vendendo um produto, ele está me vendendo o que? A atividade de cortar o cabelo, aparar a barba, fazer aquelas coisas ali. É isso que está sendo vendido. Mas ele pode personalizar essa atividade dele. Ele pode dar um nome nela, vai ter suas características específicas, dando uma aula, como né, ele faz. Professor dando uma aula. Você está vendendo o quê? A sua atividade, não produto atividade. É que se fosse só uma atividade, você não teria nem diferença de preço. Então se você vende corte de cabelo, ele vende. Teria que ter tudo o mesmo preço. Não precisa ser todos iguais. É aí que tá. Tem diferença. Igual produto, atividade, pode ter diferença. Por isso que eu categoro como um produto. Entendeu? Porque eu tenho uma marca envolvida, eu tenho uma qualidade envolvida. O nome não importa, eu não discuto com o nome. Legal. Mas o que a pessoa está fazendo, né? Materialmente o que ela está fazendo? Vendendo atividade. Ponto. Essas atividades podem ser diferentes? Sim. Essas atividades podem envolver grau de qualificação diferente? Claro. Essas atividades vão ser todas iguais? Não. Assim como os produtos não. Mas... Assim como eu escrevo, por exemplo, um Shakespeare, para escrever um manual e vender para alguém. É um produto, concorda? Sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe, uma das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre qualquer coisa, sobre a vida. Você tem e vendo para direito você. intelectual sobre aquilo, né? Você tem um direito ao produto pelo direito intelectual então, de ter mas criado esquece aquilo. a parte legal. Mas não é legal, os processos são diferentes. Não, imagina assim, eu escrevi um livro, um manual sobre a vida. Só eu tenho. Ninguém outra pessoa tem. Sim. Então eu tenho ele como produto e eu posso vender para você. Concorda? Você está vendendo o direito sobre aquilo que você estou criou. Vendendo aquilo que eu escrevi para você. Mesmo. Vendi o livro, escrevi. Esquece que existe a parte legal. Esquece que existe patente. Não, porque senão não tem... É porque os processos são diferentes, né? Se você entregar uma obra original só para mim, tem duas possibilidades. Ou você está me vendendo o livro com aquele conteúdo, mas o conteúdo é seu. Inclusive, se eu pegar aquele conteúdo... Aí eu tô entrando na parte legal. Não. São coisas diferentes. Ó. Na vida são coisas diferentes. Esquece o direito. O direito sumiu, não existe mais advogado, Então pronto, você pegou o livro, acabou, é teu. Se você quiser vender para outro, você pode. Se não tem parte legal... Claro, a parte legal ela tenta simplesmente normatizar isso aí. Isso, por isso que eu falei, esquece a parte legal. Mas o que você estaria vendendo para mim? Sim. Seria, agora eu posso explorar essa ideia como sendo minha? Ou agora Sim, se não tem a parte legal, você pode. Concorda? E é um produto. Mas onde você quer chegar com isso? Então, se eu produzi esse livro, esse manual, a partir do quê? O que eu usei para produzir? Vai respondendo você, eu deixo você responder suas próprias perguntas. Então, eu usei para produzir o meu cérebro. Você concorda que hoje talvez seja o mais importante meio de produção o cérebro? Não, eu acho que o cérebro... Que não seja o mais importante, mas concorda que é um meio de produção? Não, discordo. O cérebro não é um meio de produção? Não é um meio de produção, sob uma hipótese. Não quer dizer que ele não seja importante. Tá? O cérebro não produz, o cérebro humano não produz. Mas o meio de produção ele é um meio externo utilizado para produzir, não é essa questão. Por que ele tem que ser externo? Porque se tem coisas na realidade que são diferentes...
e eu mesclo essas coisas diferentes como sendo uma coisa só, eu estou confundindo dois processos distintos, né? Por que eu vou chamar uma porta diferente de uma janela, entende? Porque elas são coisas diferentes, distintas, que cumprem funções diferentes, tá? Então, mas uma faca produz, dentro do processo, produz. Não, dentro de um processo... Uma faca produz corte, meu cérebro produz pensamento. São coisas diferentes que ela produz, mas as duas produzem. Mas o seu pensamento, ele só existe para a sociedade depois que ele se externa. Se o seu pensamento só está com você, ele é uma coisa puramente subjetiva e individual. Sim, é a mesma coisa da então, fábrica de carros. O meio de produção, só depois que o carro ele é uma coisa que foi, materializada e externalizada. Enquanto ele está só com você, eu tive ali uma ideia de uma nova tecnologia para carro e tal. Isso está só na sua cabeça. Isso no mundo ainda não tem nenhuma influência. Por exemplo... Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Na produção de riqueza do mundo, as ideias que as pessoas têm na cabeça só vai ter impacto nela depois que ela é externalizada. Depois que ela é objetivada, colocada em prática, colocada para fora. Então, coisas tão diferentes como um meio fundamental e essencial que é o cérebro humano. Sim. E aquela coisa que, quando se materializa, implica, por exemplo, no crescimento da riqueza... Sim. Eu tenho que diferenciar uma coisa da outra. Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Uma fábrica de carro tem meios de produção. Então, porque o carro só vai ter valor a partir do momento que ele... Se eu tenho só a fábrica, se eu não materializei o carro e externar ele também não tem valor. Claro. A mesma coisa do cérebro. Se eu também, claro que se eu ficar a ideia na minha cabeça, não tem valor. Mas